Antes de você ouvir essa história, respire fundo, porque o que aconteceu nessa fazenda isolada do interior não é algo que se vê todo dia. Não é apenas sobre humilhação, sofrimento ou desigualdade. É sobre algo muito maior. A virada mais inesperada da vida de um homem que passou anos suportando o peso do desprezo, até o dia em que o destino resolveu mostrar quem era o verdadeiro poderoso naquela terra. Imagine um homem simples, de mãos calejadas, que acordava antes do sol e dormia depois que o mundo apagava. Um homem que trabalhava dobrado para alimentar a família, enquanto o patrão, um fazendeiro milionário, arrogante, dono de hectares e hectares de ouro verde, ria dele, zombava dele e fazia questão de lembrar todos os dias o lugar onde ele pertencia, lá embaixo, sempre lá embaixo. Agora, imagine esse mesmo homem, cansado, encharcado de chuva, com as botas afundadas na lama, sendo forçado a continuar trabalhando enquanto raios rasgavam o céu. Ele segurava o choro, mas ninguém nesse mundo é forte o bastante para esconder a dor de uma vida inteira. E ainda assim ele continuou, porque achava que não tinha outra escolha. Do outro lado, protegido da tempestade, com as roupas limpas e o olhar cheio de desprezo, estava o fazendeiro, milionário, observando, julgando, rindo. Mas o que esse homem rico não sabia, o que ele jamais poderia imaginar, é que naquele dia, naquele exato dia, algo estava para acontecer. Algo que viraria sua vida de cabeça para baixo. Algo que o faria implorar, ajoelhar e sentir na pele tudo aquilo que ele fazia o outro sentir. Porque o destino tem um jeito engraçado de colocar cada pessoa no lugar que realmente merece. E quando a verdade finalmente veio à tona, quando a última peça desse quebra-cabeça caiu, todo mundo na fazenda aprendeu uma lição que jamais esqueceria. Agora eu te faço um pedido, não desgrude os olhos dessa história, porque quando você descobrir o que realmente estava por trás daquele funcionário humilde, quando entender o segredo que ele carregava e ver a virada que o destino preparou, você vai perceber que ninguém, absolutamente ninguém, deve subestimar um coração que nunca desistiu. Prepare-se, o que acontece agora muda tudo. Ele nunca imaginou que aquele seria o dia em que tudo começaria a mudar. E se alguém tivesse contado, ele ria, chamaria de loucura ou talvez de exagero. Porque gente poderosa sempre acredita que o mundo foi feito para girar ao redor delas. Mas o destino gosta de escolher os orgulhosos para ensinar as lições mais profundas. E naquela manhã, antes mesmo do sol passar da linha das montanhas, já dava para sentir no ar que algo pesado, silencioso e inevitável estava prestes a acontecer. A fazenda Ouro do Vale, conhecida por todos como a mais rica, mais moderna e mais exibida da região, acordava com seus tratores importados, silos brilhantes e funcionários andando com pressa. No centro de tudo, como se fosse um rei prestes a fazer sua ronda, estava Arthur Monteiro, o fazendeiro milionário. Arthur tinha a mania de andar com as mãos para trás, o peito estufado e o olhar sempre procurando algo errado para reclamar. Parecia que o prazer dele estava em encontrar defeitos nos outros, especialmente em um funcionário em particular, Jonas. Um homem simples, com roupas que já tinham vivido mais do que deveriam, botas gastas, mãos calejadas e uma humildade que chamava a atenção até de quem não olhava duas vezes para ninguém. Jonas era o tipo de pessoa que cumprimentava todo mundo, que dividia o pouco que tinha, que chegava cedo e saía tarde e que ainda encontrava tempo para sorrir para a vida, mesmo com as dificuldades carregadas nas costas. E talvez fosse justamente isso que incomodava Arthur, porque é difícil para quem tem tudo entender como alguém que não tem quase nada consegue ser mais leve do que ele próprio. Mas naquele dia, Jonas estava atrasado. Alguns minutos apenas, mas para Arthur, atrasar era quase um insulto. Ele o viu chegando pelo caminho de terra com a cabeça baixa, o passo apressado e uma respiração pesada que denunciava que ele provavelmente havia corrido boa parte do trajeto. Mas, ao invés de esperar explicações, Arthur atravessou os braços e soltou um sorriso torto, daqueles que já anunciam humilhação. "Olha só quem resolveu aparecer", disse alto, para que outros ouvintes se juntassem. "O rei da preguiça, acha que trabalha quando quer, é?"
Jonas abaixou a cabeça de imediato, não por vergonha, mas por respeito, por ser do tipo que evitava conflitos. Perdão, seu Arthur, foi um problema na... Problema? Arthur interrompeu dando risada. Quer que eu adivinhe? O vento mudou, a lua sumiu, o despertador caiu da cama? Vocês pobres sempre têm desculpa para tudo. Alguns funcionários trocaram olhares desconfortáveis, mas ninguém ousava se meter. Arthur não admitia ser contrariado. Jonas respirou fundo. Na verdade, havia um motivo sério, mas ele não queria expor sua vida, suas dores, nem transformar sua casa numa piada para o patrão. Eu só me atrasei um pouco, não vai se repetir. Vai sim, porque você é isso aí, fracasso, disse Arthur, com aquele tom que parecia saborear cada palavra. E olha que eu ainda dou emprego pra gente como você. Se não fosse eu, vocês nem teriam comida na mesa. Essas frases, repetidas tantas vezes ao longo dos anos, doíam, mas doíam de um jeito silencioso, escondido. Jonas apenas concordou com um aceno, tentou seguir para o galpão, mas Arthur deu um passo à frente e bloqueou a passagem. Ei, tô falando com você. Quando eu falar, você olha para mim. Ou perdeu a educação também? Jonas levantou o rosto devagar. Seus olhos eram tranquilos, quase serenos, mas por trás deles havia um cansaço antigo, um cansaço de quem aguenta mais do que deveria. Desculpe, respondeu. Desculpe? Arthur repetiu debochando. Você não aprende nunca, não é? Eu devia era descontar do seu salário. Ou melhor, talvez eu devesse te mandar embora. Ia ser um favor que eu te fazia. O ar ficou pesado, verdadeiramente pesado. Alguns funcionários pararam o que estavam fazendo. Outros fingiram não estar ouvindo. Mas Jonas sentiu o peito apertar. Não por ele, nunca por ele, mas por quem dependia dele em casa. O atraso tinha um motivo que se Arthur soubesse, talvez entendesse. Talvez não. Pessoas como ele raramente entendem. O silêncio se prolongou por alguns segundos, até Arthur enfiar a mão no bolso e resmungar. Anda, vai trabalhar, antes que eu mude de ideia. Jonas agradeceu com um leve aceno e seguiu seu caminho, sentindo o peso das palavras do patrão grudando nas costas como pedras molhadas. Mas antes que ele chegasse à porta do galpão, Arthur ainda completou alto o suficiente para todos ouvirem. Você devia agradecer todos os dias por ter alguém como eu te dando emprego, porque se dependesse do que você vale, ninguém te queria nem como ajudante. O estômago de Jonas se revirou, mas ele não respondeu, nunca respondia. Em vez disso, continuou andando, cada passo ecoando a força de quem já estava acostumado a engolir humilhações para proteger quem ama. Enquanto isso, Arthur se virou para um dos capatazes e murmurou: Esse Jonas ainda vai me dar dor de cabeça. Gente pobre sempre dá. Mal sabia ele que o destino já tinha começado a preparar o tombo. Um tombo tão grande, tão profundo, tão inesperado, que o arrogante fazendeiro ainda lembraria desse momento por muito, muito tempo. E esse foi apenas o primeiro sinal. A fazenda parecia igual a todos os outros dias, mas algo invisível já estava mudando. E ninguém, absolutamente ninguém ali, imaginava que dentro de alguns meses as posições de Arthur e Jonas estariam completamente invertidas. Naquela tarde, enquanto o sol queimava o chão seco e o cheiro de capim quente subia no ar, Jonas trabalhava em silêncio, como fazia todos os dias. Cada movimento era firme, cuidadoso, cheio daquela dedicação quase sagrada que poucos reconheciam e que Arthur definitivamente não valorizava. Era curioso como Jonas sempre fazia mais do que lhe pediam, como se cada tarefa fosse uma forma de honrar a vida, o trabalho e a esperança que ele carregava. Mesmo humilhado, mesmo ferido, mesmo sabendo que recebia menos do que merecia, ele continuava. E talvez fosse justamente isso que deixava Arthur tão irritado, porque Arthur podia comprar tudo, menos o respeito natural que Jonas despertava. Durante todo o dia, o fazendeiro milionário circulou pela propriedade como um general insatisfeito. Parava para criticar uma cerca, reclamar de um motor, apontar falhas invisíveis aos olhos dos outros. Mas quando passava por Jonas, sempre tinha algo a mais para comentar. Uma cutucada, uma ironia, uma provocação. Até que,
Perto do fim da tarde, quando o céu começava a ganhar aquele tom alaranjado que faz o campo parecer de ouro, Arthur recebeu uma ligação. E quem estava perto jura até hoje que o viu empalidecer de um jeito que nunca tinham visto antes. Como assim caiu? Ele perguntou, a voz tremendo. Isso tá errado, deve ter algum engano. Não, eu exigi que aquele contrato fosse renovado. Ele é a base da minha safra. Ele se afastou para que ninguém escutasse, mas era tarde. Metade da equipe percebeu sua instabilidade. E entre eles, Jonas, que carregava um saco pesado de ração para o curral, ouviu apenas a última frase antes de Arthur desligar. Se isso não resolver, eu tô perdido. Mas Arthur nunca admitiria estar perdido. Nunca iria mostrar fragilidade. Então enfiou o celular no bolso com força, como se quisesse esmagar a realidade com as próprias mãos. Quando voltou caminhando pela fazenda, estava diferente. Menos arrogante, talvez, mais rígido, tenso, como se uma sombra invisível tivesse se instalado sobre os ombros dele. Mas ao invés de se recolher, fez aquilo que pessoas orgulhosas costumam fazer. Descontou nos outros. "Jonas!" gritou. O funcionário parou imediatamente, apoiando o saco de ração no chão para não derrubar nada. "Sim, seu Arthur. Eu mandei você limpar a área dos bebedouros agora de manhã. Por que não fez?" Jonas piscou confuso. "Fiz sim, senhor. Eu só deixei para repassar mais tarde porque... Ah, claro. Arthur interrompeu com sarcasmo ácido. Sempre tem uma desculpa, não é? Sempre tem um porquê precisava. Você acha que engana quem com esse tom de santo humilde? Havia mais gente ao redor. O constrangimento pesou. Jonas engoliu seco. "Eu não estou tentando enganar ninguém, seu Arthur. Só organizei o serviço da maneira que achei melhor." Essa resposta foi simples, calma, respeitosa, mas acendeu a fúria de Arthur como fogo em palha seca. "Você não acha nada!" ele gritou, aproximando-se. "Quem acha aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Você só obedece, entendeu? Ou ainda não ficou claro?" Jonas respirou fundo, tentando manter a serenidade. Por um instante, o céu pareceu ficar ainda mais laranja, como se o próprio fim do dia estivesse testemunhando a injustiça. Mas quando ele abriu a boca para tentar se explicar, Arthur soltou. "E trate de fazer direito, porque gente incompetente eu não tolero." Foi nesse exato momento que algo dentro de Jonas começou a mudar. Uma faísca pequena, quase imperceptível, mas real. Ele não levantou a voz, não discutiu, não respondeu, mas sentiu uma força silenciosa nascer dentro do peito. Não era raiva, era limite. Um limite que em breve o destino iria testar. Aquela noite foi estranhamente silenciosa na fazenda. Os funcionários comentavam entre si que Arthur estava mais nervoso do que o normal. Alguns já sabiam do boato. O contrato que sustentava grande parte da produção da fazenda poderia ser cancelado. E se isso acontecesse, a fortuna de Arthur, construída mais em arrogância do que em sabedoria, começaria a ruir como um castelo feito de areia úmida. Mas ninguém ousava falar disso perto dele. Enquanto os galpões escureciam e os últimos sons de passos ecoavam no terreiro, Jonas ainda trabalhava. Era sempre o último a ir embora, sempre. E foi justamente por isso que ele viu. Viu Arthur sentado na caminhonete, segurando a cabeça com as mãos, como se estivesse prestes a desmoronar. Era a primeira vez, em todos aqueles anos, que Jonas via o patrão daquele jeito, pequeno, assustado, vulnerável. Mas não disse nada. Não era de invadir a dor dos outros. Então seguiu seu caminho até o portão, caminhando devagar na luz fraca do crepúsculo. O caminho até sua casa era longo. Longo o suficiente para a alma dele respirar. Longo o suficiente para se lembrar de tudo que já tinha suportado na vida. E era nesse percurso, entre o barulho dos grilos e o cheiro de terra molhada, que Jonas sempre pensava no futuro e no que ainda esperava construir. Só que naquele dia, enquanto caminhava, sentiu o coração apertar. O atraso da manhã voltou à memória como uma pedra na garganta. Ele sabia que não poderia continuar assim para sempre. Sabia que precisava encontrar uma forma de garantir estabilidade, dignidade, segurança para quem dependia dele.
E sem perceber, naquele passo lento e profundo, o destino se alinhava. Porque, ao mesmo tempo em que Jonas seguia pela estrada de terra, Arthur recebia outra ligação. E essa foi pior, muito pior. "O banco vai revisar todos os seus empréstimos, Sr. Arthur", disse uma voz séria do outro lado da linha, "e há risco real de bloqueio de bens se a documentação não for apresentada dentro do prazo. O prazo é curto." "Isso é absurdo", Arthur explodiu. "Eu sempre fui um cliente exemplar." "Até o ano passado", a voz respondeu. "Mas desde então seus números começaram a cair e agora o sistema pede revisão." A ligação terminou com Arthur suando frio. Pela primeira vez na vida, ele sentiu medo de verdade. Medo do tipo que trava a respiração. Medo do tipo que faz a pessoa perceber que talvez não era tão invencível assim. E enquanto o mundo do milionário começava a desabar silenciosamente, o mundo de Jonas começava a se iluminar, discretamente, como quem acende uma vela numa noite escura. Mas ninguém sabia disso ainda. No dia seguinte, a fazenda amanheceu tensa. Funcionários cochichavam, máquinas estavam paradas e Arthur chegou irritado, atirando ordens para todos os lados. Inclusive para Jonas. "Anda logo!" gritou logo cedo. "Você tá mais lento hoje ou é impressão minha?" Jonas não respondeu. Continuou seu trabalho, firme, concentrado, calado. E foi nesse silêncio, quase sagrado, que o destino começou a amarrar o fio final da queda de Arthur. Porque, enquanto ele tentava controlar tudo ao seu redor, uma outra notícia chegou. Uma notícia que ele jamais imaginou ouvir. "O comprador da sua safra pulou fora, seu Arthur." "Como assim?" "Fechou negócio com outra fazenda." "Outra fazenda? Qual?" "A do senhor Roberto, aquele que começou pequeno, lembra?" Arthur quase perdeu o chão. Roberto, aquele que ele humilhou anos atrás, dizendo que nunca seria ninguém. Aquele que começou com um pedaço de terra minúsculo. Aquele que ele dizia que jamais seria concorrente. E agora era ele quem estava levando o contrato que sustentava metade da riqueza de Arthur. O destino estava apenas começando a cobrar. E, ironicamente, Jonas, o funcionário que ele humilhava todos os dias, seria a peça-chave de tudo que viria a seguir. Mas isso Arthur ainda não sabia. E a vida estava prestes a mostrar que ninguém pisa em alguém para sempre sem ser cobrado um dia. A manhã seguinte parecia igual a qualquer outra, mas não era. Havia algo diferente no ar, como uma vibração silenciosa escondida entre as árvores, como se o destino respirasse fundo antes de mexer as peças do tabuleiro. A luz entrava pelas frestas dos celeiros de maneira estranha, mais intensa, mais quente, como se carregasse um aviso. E quem sentiu primeiro essa mudança foi Jonas. Ele chegou cedo, como sempre, antes de todo mundo. O sol ainda estava surgindo por trás das colinas e a fazenda parecia dormir. Ele gostava desse momento, do silêncio, da paz, da sensação de que o mundo ainda podia ser melhor antes de alguém acordar a calma. Mas logo percebeu que algo estava errado. Máquinas desligadas, funcionários parados comentando em grupos e uma sensação de inquietação no ar, como quando animais sabem que uma tempestade está vindo mesmo antes do céu escurecer. "Bom dia, Jonas", disse um dos homens. "Parece que o patrão surtou de vez. A noite inteira recebeu ligação, bateu porta, chutou balde. Tá achando que o mundo inteiro tá contra ele." Jonas apenas assentiu. Não era de fofoca, não era de espalhar desgraça. Mas a verdade é que Arthur realmente parecia prestes a explodir. Quando surgiu no terreiro, caminhando com passos duros e mandando olhares cortantes para todos, ninguém ousou respirar alto. Ele gesticulava falando ao telefone, gritava com alguém, desligava, ligava de novo, como se tentasse segurar as rédeas de uma vida que começava a escapar pelas bordas. "Como assim o banco não vai liberar?" berrava. "Eu tenho garantias, vocês não podem." Ele parou de falar ao perceber que todos estavam olhando. Desligou o telefone, respirou fundo e gritou: "Tratem de trabalhar, quero todo mundo ocupado." Era engraçado, ou triste, como pessoas desesperadas tentavam controlar o que podiam quando estavam perdendo o que realmente importava. Jonas, silencioso, seguiu seu trabalho, mas algo o acompanhava, uma imagem insistente, repetitiva, quase profética. O rosto de Arthur na noite anterior, assustado, humano, fragilizado. Ele não sabia explicar porquê, mas aquilo mexia com ele.
O homem que o humilhava há anos estava caindo, e parte dele, uma parte pequena, mas honesta, sentiu pena. Não pena por Arthur milionário, pena por Arthur homem. O homem que nunca aprendeu a enxergar ninguém, porque nunca tinha parado para enxergar a si mesmo. Mas ele afugentou aquele pensamento. Era cedo demais para conclusões. Ao meio-dia, quando todos se reuniram na sombra de um galpão para comer, uma caminhonete desconhecida entrou na fazenda. Todos olharam. Era um carro elegante, brilhante, com placa da cidade grande. E quem desceu dele foi um homem de terno claro, pasta de couro e expressão neutra. Neutra demais. Algo na serenidade daquele visitante já denunciava problema. "Quem é aquele?" sussurrou um funcionário. "Parece advogado." "De banco, talvez." Jonas ficou observando de longe. O homem caminhou até Arthur com passos firmes. Os dois se cumprimentaram rapidamente e entraram na casa grande. A porta se fechou. Ninguém mais viu nada, mas ouviram. Ouviram gritos, ouviram socos na mesa, ouviram passos desesperados. E após alguns longos minutos, o advogado saiu, calmo como entrou, enquanto Arthur ficava para trás, pálido, suando, com a respiração falhando. Naquele momento, mesmo sem saber o conteúdo da conversa, todos perceberam que algo realmente grave tinha acontecido. E foi aí que começou a circular, em sussurros, a frase que mudaria o olhar de todo mundo. "O patrão tá quebrando." À tarde, um vento forte começou a soprar. Era como se a própria fazenda sentisse a tensão e tentasse limpar o ar. Poeira levantava do chão, folhas dançavam de forma inquieta e o cheiro de chuva distante pairava no horizonte. Jonas estava lavando uma das baias quando ouviu um estalo, como madeira quebrando, vindo do galpão novo, aquele mesmo que Arthur adorava exibir como símbolo de grandeza. Correu até lá, e quando chegou, encontrou Arthur ajoelhado no chão, os olhos arregalados encarando uma pilha de caixas tombadas. Não era nada demais, nenhuma tragédia, nenhum acidente, mas o modo como o milionário tremia deixava claro que aquilo não se tratava das caixas, era ele. Ele estava quebrado por dentro. Jonas ficou parado por um instante, sem saber se devia entrar, ajudar ou ir embora. Mas antes que pudesse decidir, Arthur percebeu sua presença. "O que você quer?" gritou, a voz embargada. "Tá me olhando assim por quê? Nunca vi um homem ocupado? Vai trabalhar, Jonas, vai trabalhar!" Mas não era raiva, era desespero. Era um homem tentando esconder a ruína atrás dos gritos. Jonas, com calma, respondeu: "Eu só vim ver se o senhor precisava de ajuda." Arthur arregalou os olhos, como se aquela frase fosse a última coisa que esperava ouvir, principalmente vindo de Jonas. E naquele pequeno instante, naquele segundo frágil e raro, Arthur sentiu a realidade golpear. O homem que ele mais humilhava foi o único que ofereceu ajuda. Ele virou o rosto, limpando discretamente as lágrimas que insistiam em surgir. "Vá embora", murmurou. "Me deixe sozinho." Jonas respeitou, mas enquanto saiu, teve certeza de uma coisa. A fazenda não estava apenas passando por um momento ruim, ela estava prestes a desmoronar. Nos dias seguintes, a queda ganhou ritmo. Chegavam cartas, chegavam notificações, chegavam cobranças, chegavam ameaças judiciais. E Arthur diminuía. Diminuía ao caminhar, diminuía ao falar, diminuía ao olhar para o próprio futuro. A arrogância já não era mais tão grande, a voz já não era tão firme. Mesmo os funcionários que antes se curvavam diante da autoridade dele, começaram a perceber que o poder que Arthur acreditava ter sempre foi frágil demais. Até que, numa manhã nublada, enquanto a umidade pesada caía sobre o campo, um agente chegou com documentos oficiais e entregou o aviso que arrancou de vez o chão sob os pés de Arthur. Se o débito não for quitado, a fazenda vai a leilão. Foi como se o mundo dele se partisse ao meio. Arthur ficou mudo, não disse nada, nem gritou, nem discutiu. Apenas se sentou na cadeira, como se as pernas não o sustentassem mais. Quando o agente foi embora, apenas 2 pessoas estavam por perto. Um funcionário que correu para longe e Jonas, que ficou ali, parado, com o coração apertado, como se testemunhasse algo que nunca quis ver. Arthur levantou os olhos, vermelhos, tremendo, e perguntou com voz rouca: "Jonas, você acha que eu merecia isso?"
Era a primeira vez em anos, talvez na vida, que ele fazia uma pergunta sincera. Jonas respirou fundo. Não era homem de mentiras, nem de alimentar ilusões, mas também não era cruel. Eu acho que a vida sempre devolve o que a gente planta, respondeu. Mas também acho que ainda dá tempo de plantar outra coisa. Arthur fechou os olhos e engoliu o choro. A partir daquele dia, o milionário não humilhou mais ninguém. Não gritou, não esnobou, não zombou. Ele apenas tentava, desesperadamente, salvar o que restava. E tentava sozinho, porque quem ele havia humilhado já não estava disposto a ajudar, exceto Jonas. Mas Arthur ainda não sabia que aquele homem simples seria a chave do seu destino e da reviravolta que o faria descobrir quem era, de verdade, o homem mais rico daquela fazenda. E o que aconteceria em seguida iria mudar completamente o rumo da história. Os dias seguintes foram diferentes de tudo que a fazenda já tinha vivido. A rotina parecia a mesma, tratores, passos, poeira, cheiro de ração, mas o clima era outro. Uma tensão silenciosa se espalhava pelo ar, como se cada galho balançando ao vento carregasse um presságio. Alguns funcionários tentavam manter a normalidade, outros fingiam que não percebiam o caos. Mas todos sabiam, Arthur estava perdendo tudo, e ninguém sabia como impedir. Mas a verdade é que nem ele tentava esconder mais. Foi por volta de uma terça-feira nublada que a ferida aberta da ruína começou a sangrar de verdade. O banco enviou um oficial para avaliar bens. Sim, bens. Animais, máquinas, áreas de uso, até a casa grande. O homem caminhou pelos lugares, anotando, fotografando, medindo, e cada clique da câmera parecia uma martelada no coração de Arthur. Jonas observava de longe, não por curiosidade, mas porque algo dentro dele dizia que o destino estava prestes a mexer com ele também. E não demorou para isso acontecer. Naquela tarde, quando Jonas estava consertando o bebedouro dos cavalos, ouviu passos apressados atrás de si. Jonas! Era o mesmo funcionário que sempre trazia notícias antes de todo mundo. O patrão tá lhe chamando na casa dele. Jonas estranhou. Arthur, chamando ele, nunca fazia isso, só dava ordens gritando pelo pátio, como quem fala com um animal. Mas agora chamava, formalmente, diretamente. Jonas respirou fundo, limpou as mãos na calça e caminhou até a casa grande. A porta estava aberta, sempre esteve, nunca pela gentileza de receber alguém, mas pela arrogância de achar que ninguém ousaria entrar sem permissão. Mas agora, a porta aberta tinha outro significado: descuido, desamparo, falta de força para se importar. Quando Jonas entrou, encontrou Arthur sentado à mesa, com vários papéis espalhados, papéis que pareciam mais armas do que documentos. Ele não tinha cor no rosto, parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Sente-se, disse Arthur sem olhar para ele. Jonas obedeceu. O silêncio durou longos segundos, e quando Arthur finalmente levantou o olhar, havia ali algo que Jonas nunca tinha visto: vergonha. Jonas, começou o milionário, com a voz falhando, eu preciso de ajuda. A palavra pareceu arranhar a garganta dele, como se não soubesse dizer aquilo, como se nunca tivesse pedido nada a ninguém além de obediência. Jonas permaneceu em silêncio. Você conhece essa fazenda melhor que qualquer pessoa, continuou Arthur. Eu sei disso, e eu preciso que você me diga como salvar isso aqui. Jonas respirou fundo. Por um momento sentiu dó, mas também sentiu o peso da responsabilidade que aquela frase carregava. Seu Arthur, disse ele firme, eu não sou o dono, não posso decidir nada, e o senhor nunca quis ouvir conselho nenhum. O milionário fechou os olhos, como quem recebe uma bofetada verdadeira. Quando falou novamente, a voz estava quebrada. Eu sei que te tratei mal, sei que fui injusto, sei que humilhei você. Cada palavra saía como pedra sendo retirada de um rio que nunca foi limpo. Mas eu tô sendo sincero, Jonas, se você souber de qualquer coisa que eu possa fazer, qualquer coisa, me diga. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Um silêncio que poderia ter sido o fim de tudo, ou o começo de algo inesperado.
Jonas olhou para fora da janela. As pastagens, os galpões, os animais, toda a vida que se movia ali dentro daquele pedaço de terra. Ele sabia que a fazenda não precisava falir, sabia que havia caminhos, sabia que existiam soluções que Arthur nunca considerou, porque estava ocupado demais sendo arrogante para observar. Mas Jonas também sabia que ajudar alguém que sempre humilhou você não é fácil, e que a vida, às vezes, exige coragem de lugares que a gente não sabe explicar. Finalmente ele falou: "O Senhor tem áreas improdutivas que poderiam gerar dinheiro, terra parada, máquina enferrujando, gente sem função. Se reorganizar, se cortar gastos certos, se abrir mão de algumas coisas", Arthur ouviu com atenção verdadeira. "Mas", completou Jonas, "nada disso vai adiantar se o Senhor continuar sendo como sempre foi. A fazenda só funciona com gente, e gente não segue quem humilha. O Senhor precisa deles, precisa de todos, porque sozinho ninguém aguenta uma fazenda desse tamanho." As palavras caíram como sementes, duras ao tocar o chão, mas cheias de potencial. Arthur abaixou a cabeça, respirando fundo. "Eu vou mudar, Jonas. Eu juro que vou." Jonas percebeu a sinceridade, mas também enxergou outra coisa: medo. "E mais uma coisa", disse, olhando diretamente nos olhos do patrão. "O banco pode tomar tudo isso se o senhor não pagar, mas tem algo que eles não podem tomar, o que o senhor ainda pode se tornar, e é isso que vai decidir seu futuro." Aquela frase mudou algo dentro de Arthur, não de forma instantânea, mas como o sol que começa a subir devagar depois de uma noite longa demais. Nos dias seguintes, Jonas começou a orientar Arthur, não como chefe, mas como alguém que conhece o coração da terra, alguém que entende os ciclos, os tempos, os sinais. A fazenda começou a ganhar outra cara. Funcionários perceberam e, pela primeira vez em anos, viram Arthur trabalhar junto, carregar coisas, arrumar cercas, sujar as mãos. No começo, muitos riram, outros desconfiaram, mas a maioria simplesmente observou, em silêncio, aquela metamorfose tardia. O homem que antes humilhava agora perguntava: "Precisa de ajuda aí? Isso aqui tá bom assim? Como você faria?" E essas perguntas, essas simples perguntas, tocaram mais fundo do que qualquer ordem gritada. Mas a virada verdadeira começou numa noite chuvosa. O barulho da água batendo no telhado era constante e a fazenda estava quase toda escura. Jonas havia ficado um pouco mais tarde, resolvendo detalhes dos tratores, quando percebeu uma luz acesa na casa grande. Estranhou. Arthur nunca ficava acordado até tarde, não nessa fase. Curioso e preocupado, Jonas se aproximou. Encontrou Arthur sentado no chão da sala, rodeado de papéis, com a cabeça apoiada nos joelhos. "Seu Arthur?" O milionário levantou o rosto. Estava chorando. Eu perdi tudo, Jonas", murmurou. "Tudo." "Como assim?" Arthur respirou fundo com dificuldade. "A dívida é maior do que eu imaginei. Mesmo cortando gastos, mesmo vendendo as máquinas, mesmo renegociando, eu não tenho como pagar." Jonas sentiu o coração apertar. Viu ali um homem que pela primeira vez não tinha máscara, não tinha arrogância, não tinha nada, só vulnerabilidade. "O banco leva a fazenda mês que vem", disse Arthur, com a voz quebrada. Eu vou embora daqui, sem nada." Um silêncio pesado tomou conta da sala. A chuva do lado de fora parecia bater mais forte, como se tentasse empurrar aquele desespero para longe. Foi então que Jonas disse baixo: "O senhor não vai perder." Arthur levantou a cabeça, confuso. "Como assim?" Jonas respirou fundo. Aquilo mudaria tudo, tudo. "Eu conheço alguém que pode ajudar." Arthur arregalou os olhos. "Quem?" Jonas olhou para a janela, para a escuridão lá fora. A voz dele saiu firme, serena, quase profética. "Uma pessoa que acredita em mim e que acredita no que eu posso construir. Alguém que o senhor nunca imaginaria." E foi assim, naquela noite pesada e cheia de chuva, que o destino começou a germinar a semente da virada. A semente que mostraria de uma vez por todas quem era o verdadeiro rico naquela história.
E quando essa verdade fosse revelada, ninguém na fazenda, absolutamente ninguém, seria capaz de ficar indiferente. A chuva tinha parado, mas o ar ainda carregava aquele cheiro típico de terra molhada que sempre antecede grandes mudanças. A fazenda parecia suspensa num silêncio estranho, como se respirasse mais devagar, se preparando para algo que ninguém sabia explicar. Só havia um som contínuo, o pingar da água escorrendo das telhas para as poças espalhadas pelo chão. Jonas caminhava decidido, a passos longos, como se cada passada pesasse mais do que a anterior. Dentro dele, um turbilhão, por fora, firmeza absoluta. Arthur vinha logo atrás, confuso, com os olhos ainda vermelhos e o rosto marcado pelo desespero. Ele seguia Jonas como quem segue um médico em um hospital, depois de receber uma notícia ruim, sem entender tudo, mas sem ter outra saída. Eles foram até o galpão das ferramentas, um lugar simples, velho, cheio de madeira empilhada, caixas de parafusos, o cheiro de óleo e lembranças de anos de trabalho. Jonas acendeu a luz amarela fraca e caminhou até o fundo, onde havia um armário de metal enferrujado. Arthur franziu a testa. "Jonas, que lugar é esse?" perguntou com a voz cansada. O começo da verdade. Jonas abriu a porta do armário. Lá dentro havia uma caixa preta, pequena, retangular. Ele a colocou em cima da mesa. Arthur observava, cada vez mais intrigado. Quando Jonas abriu a caixa, Arthur arregalou os olhos. Dentro havia documentos plastificados, um contrato antigo, um maço de papéis com assinaturas e marcas de carimbo e, dobrado com muito cuidado, um papel envelhecido, quase amarelo. Jonas suspirou, emocionado, e pegou o último documento, o mais antigo. Arthur, essa fazenda nunca pertenceu totalmente à sua família. O coração do milionário quase parou. "Como?" perguntou, sem saber se estava bravo, assustado ou completamente perdido. "Isso é impossível. Essa fazenda é herança, é história da minha família." Jonas balançou a cabeça devagar. Nem toda a história que contaram para o senhor é verdade. Ele abriu o papel. Era um contrato de parceria, antigo, datado de mais de 40 anos atrás. "Esse documento", continuou Jonas, "foi assinado pelo seu pai e pelo meu." Arthur sentiu a alma congelar. "Seu pai? Mas o quê? Como?" Jonas se aproximou e colocou o papel na frente do milionário. A fazenda começou como uma parceria, meio a meio. Sua família tinha parte da terra, a minha trouxe o gado, as estruturas e o trabalho. Só que, quando meu pai morreu, eu ainda era muito novo, e naquela época, ninguém queria dar voz para um moleque pobre. A voz dele ficou embargada. Seu pai simplesmente tomou tudo, cancelou o acordo, e eu nunca tive força para lutar. Aceitei trabalhar aqui porque era o único lugar que eu conhecia. Arthur levou a mão à boca. Seus olhos começaram a encher de lágrimas, mas não de tristeza, de choque. "Jonas, eu não sabia", murmurou. Ninguém me contou isso." "Eu sei", respondeu Jonas, baixinho. "E por isso eu nunca te culpei pelo passado. Mas o presente é escolha." Ele tirou da caixa o contrato plastificado. "O que seu pai fez foi errado, mas legalmente não apagou tudo. Meu pai registrou minha parte. E isso aqui", ele ergueu o documento, "prova que eu tenho direito à metade da fazenda." Arthur ficou sem ar. "Metade?" "Sim, metade de tudo. Terra, produção, máquinas, a casa grande, tudo." O silêncio que tomou o galpão era tão profundo que dava para ouvir o próprio destino respirando. Então Jonas continuou. "Eu passei anos guardando isso, porque sempre achei que um dia a justiça ia acontecer sozinha, mas nunca aconteceu. Até agora." Arthur se sentou, totalmente atordoado. "Então você poderia ter exigido tudo isso antes, poderia ter me tirado daqui, poderia ter me destruído." A voz dele falhou. "Mas você não fez nada." Jonas respirou fundo e disse: "Porque eu não queria vingança, Arthur. Eu não queria ser dono para humilhar ninguém. Eu só queria trabalhar, viver em paz, cuidar da terra. Mas agora, com o banco prestes a tomar tudo, eu não posso mais ficar calado." Arthur enxugou o rosto tremendo.
Nunca na vida tinha se sentido tão pequeno. Jonas, o que você vai fazer? Então veio a frase que mudaria a história inteira. Eu vou te salvar. Arthur ficou completamente sem chão. Salvar? Eu humilhei você a vida toda. Jonas olhou nos olhos dele e respondeu: o mundo dá voltas, mas eu escolho ser quem meu pai me ensinou a ser, não quem a vida tentou me transformar. Na manhã seguinte, o banco recebeu um telefonema que deixou todos os diretores confusos. Jonas pediu uma reunião urgente, levou os documentos, explicou a situação, mostrou que metade da fazenda pertencia a ele e que ele estava disposto a assumir a dívida, negociá-la e transformar a propriedade inteira em uma sociedade legal. O banco estranhou, duvidou, questionou, mas não teve escolha. Os papéis eram legítimos, antidos, registrados, autênticos. No final da reunião, Jonas saiu com a proposta aprovada. A fazenda seria salva. Arthur, ao receber a notícia, desabou em lágrimas. Jonas, eu não merecia isso. Não merecia nada disso. Jonas colocou a mão no ombro dele. Muita gente faz coisa errada sem saber, Arthur. A diferença é o que a pessoa faz quando descobre a verdade. Naquela tarde, Jonas reuniu todos os funcionários. Arthur ficou ao lado dele, mas não na frente. Pela primeira vez, ele não se colocava acima de ninguém. Quando Jonas explicou tudo, a fazenda explodiu de surpresa. Alguns choraram, outros ficaram em choque, uns poucos ficaram com medo do futuro. Mas Jonas levantou a voz. Ninguém vai perder o emprego, nada aqui vai ser tomado. Pelo contrário, nós vamos reconstruir essa fazenda, juntos, como uma família de verdade. E então, pela primeira vez em toda a história daquele lugar, o funcionário pobre, o homem invisível, o trabalhador humilhado, recebeu aplausos, aplausos sinceros, aplausos que tremiam de emoção, aplausos que sacudiam o telhado, o chão, o coração. Arthur, ao lado dele, chorava sem vergonha. Não lágrimas de desespero, lágrimas de libertação. Naquela noite, a fazenda brilhou como nunca brilhou antes. As luzes ficaram acesas até tarde. Pessoas conversavam, riam, planejavam. A vida estava nascendo de novo. E Jonas, olhando para o céu estrelado, percebeu algo profundo. Às vezes, Deus demora. Mas quando ele chega, ele traz a colheita inteira de uma vez. A parte final, porém, a verdadeira virada, o encontro definitivo com a justiça e com a reconciliação, ainda estava por vir. E seria algo que mudaria para sempre o significado do que é ser rico e do que é verdadeiramente humano. Aquela noite marcou algo que ninguém sabia explicar, mas que todos sentiam. Havia começado uma nova era naquela fazenda. Uma era que não combinava mais com os gritos, o medo, a humilhação e o peso dos anos. Era como se o vento, ao bater nas janelas, carregasse o cheiro de um tempo diferente, mais leve, mais honesto, mais justo. Mas para Arthur, aquele novo tempo vinha acompanhado de algo que ele nunca imaginou sentir: vergonha. Ver sua vida inteira construída sobre uma mentira, ou pelo menos sustentada por uma injustiça tão antiga, destruía qualquer sentimento de orgulho que ainda resistia dentro dele. E Jonas sabia disso. Sabia que o que vinha a seguir seria difícil. Logo cedo, antes do sol nascer, Jonas bateu na porta da casa grande. O céu estava cinza, meio frio, e a fazenda ainda bocejava. Arthur abriu a porta devagar, com olheiras profundas e um rosto que parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. "Precisamos conversar", disse Jonas, sério, mas com gentileza. Arthur respirou fundo e apenas assentiu. Os dois foram até a varanda. O silêncio entre eles tinha peso, mas não era agressivo. Era o silêncio de dois homens que carregavam histórias demais e palavras de menos. Arthur foi o primeiro a falar. "Jonas, eu passei a noite inteira pensando sobre tudo, sobre meu pai, sobre como ele sempre dizia que conquistou essa fazenda sozinho, que nossa família era a única responsável por tudo isso. Eu cresci acreditando nisso, e com o tempo, eu me tornei igual a ele." Ele engoliu seco, arrogante,
injusto, cego. Jonas o observava com calma. Reconhecer isso já te coloca muito na frente do homem que você era ontem, respondeu. Arthur assentiu, emocionado. Mas não basta reconhecer, eu preciso consertar. Ele pausou. Jonas, eu quero que você assuma oficialmente a fazenda comigo. Quero que tenha voz, quero que tome decisões. Quero aprender com você sobre humildade, sobre liderança, sobre aquilo que eu nunca tive, porque meu pai nunca me ensinou. Jonas sorriu de um jeito discreto. Isso é um começo. É mais que um começo, Arthur respondeu. É um pedido. Jonas sentiu o peso da sinceridade. Um homem orgulhoso, quando pede algo, pede com a alma. Ele colocou a mão no ombro de Arthur. A gente vai reconstruir isso juntos, mas devagar. Tudo nessa vida que é grande precisa ser construído passo a passo. Arthur enxugou o rosto, dessa vez com um pouco de esperança. Durante a semana seguinte, a fazenda ganhou uma vida nova. E a maior mudança não estava na terra, nem no pasto, nem nas ferramentas. Estava em Arthur. Ele tinha mudado. Não superficialmente, mas de verdade. Antes ele passava pelos funcionários com o queixo levantado, como se cada um fosse menos que ele. Agora, ele cumprimentava todos, perguntava sobre o trabalho, sobre as famílias, sobre a vida. Ele se importava. E isso, para muita gente ali, era mais espantoso do que qualquer contrato antigo. Mas havia algo mais profundo acontecendo. Arthur tinha começado a prestar atenção em Jonas, no jeito como ele falava com os outros, no modo como resolvia problemas, no cuidado com a terra. Como se tudo fizesse parte de uma família, não de um império. E pela primeira vez, Arthur enxergou a fazenda não como um símbolo de poder, mas como um organismo vivo. E Jonas? Jonas observava tudo com tranquilidade. Não havia rancor nele, só maturidade. Um mês depois, eles já tinham renegociado as contas, organizado a equipe e criado um novo sistema de trabalho. Os funcionários começaram a sentir orgulho da fazenda. O lugar parecia respirar novamente. Mas havia algo que Jonas ainda não tinha contado a Arthur. Algo guardado por anos. Um peso que ele evitava carregar, mas que precisava ser dito. Certa manhã, Jonas chamou Arthur para caminhar pelo pasto antigo, um lugar afastado, onde o vento parecia conversar com quem estivesse disposto a ouvir. Quando chegaram a uma árvore grande, Jonas parou. Arthur, seu pai e o meu se conheceram aqui, nesse lugar. Eles se encontravam para tomar decisões, discutir metas, resolver brigas. Era o ponto de encontro deles. Jonas respirou fundo. Mas foi aqui também que tudo acabou. Arthur olhou para ele confuso. Como assim? Jonas apontou para o chão. Seu pai discutiu com o meu, nesse exato lugar. O assunto era o contrato de sociedade. Seu pai não queria dividir mais nada. Achava que poderia tocar tudo sozinho. Disse que meu pai era apenas mão de obra. Eles brigaram feio e, dias depois, meu pai morreu no acidente da estrada, sem testemunhas, sem explicação. O vento ficou pesado, os pássaros silenciaram. Arthur sentiu um arrepio subir pela espinha. Você acha que meu pai... Ele não teve coragem de terminar. Jonas respirou fundo. Eu não sei, nunca soube, nunca quis saber. Essa dúvida me perseguiu a vida inteira. Mas eu nunca acusei ninguém, porque viver com ódio é como carregar fogo dentro do peito. E eu preferi guardar só o contrato, não a raiva. Arthur levou a mão ao rosto, desesperado. Jonas, meu Deus, eu não consigo acreditar que... Eu não sabia de nada. Se isso for verdade... Não importa mais, Jonas disse, com firmeza. Eu não trouxe isso para te punir. Trouxe porque, antes de virar página, a gente precisa entender o que veio escrito antes dela. Arthur chorou como nunca tinha chorado na vida, e Jonas, como sempre, permaneceu firme.
Você é um homem diferente do seu pai, Jonas disse. Prove isso com suas escolhas, começando agora. E naquele momento, a história antiga dos dois finalmente encontrou paz. Mas o destino ainda guardava uma última virada, uma que ninguém esperava. O dia estava ensolarado, iluminado de um jeito que só o interior conhece. Aquele brilho que parece tocar cada folha, cada pedra, cada sombra com uma delicadeza divina. Era o dia da inauguração da nova fazenda, a união oficial entre Jonas e Arthur. Era mais do que um negócio, era o renascimento de dois homens. Todos os funcionários estavam reunidos em frente ao galpão principal. Havia balões simples, mesas com café, bolo, pão de queijo, tudo preparado com carinho pelas mulheres da equipe. A atmosfera inteira tinha cheiro de celebração e esperança. Jonas subiu em uma pequena caixa de madeira para falar. Arthur ficou ao lado dele, mas discretamente, como alguém que reconhece finalmente o próprio lugar. Hoje, começou Jonas, não estamos apenas firmando um acordo de trabalho. Estamos reescrevendo uma história que começou errada. Estamos provando que justiça e humildade podem vencer o tempo. Hoje, somos sócios, mas mais que isso, somos irmãos de jornada. As pessoas aplaudiram, emocionadas. Então foi a vez de Arthur falar. Ele subiu devagar, respirou fundo e encarou todos. Eu quero pedir perdão, disse ele com a voz trêmula, a todos vocês, e principalmente ao Jonas. Eu fui arrogante, fui cego e tratei muita gente mal. Mas hoje eu entendo que riqueza não é o tamanho da casa, nem o valor do gado, nem o número da conta. Riqueza é caráter. E isso eu aprendi com ele. Ele apontou para Jonas. Jonas abaixou a cabeça, emocionado, tentando conter as lágrimas que ameaçavam descer. A fazenda inteira ficou em silêncio. Um silêncio pesado, mas bonito. O tipo de silêncio que só acontece quando todo mundo entende que testemunhou algo raro. E então, um por um, funcionários começaram a aplaudir. Depois, todos. Depois, o som inteiro da fazenda parecia vibrar. Era o som do perdão, da reconstrução, da verdadeira mudança. Meses depois, a fazenda prosperou como nunca. A produção aumentou, os funcionários recebiam melhor. A comunidade local elogiava, comentava, celebrava. Arthur tinha se tornado outro homem, e Jonas estava feliz como nunca. Mas havia algo ainda maior reservado. Em um fim de tarde, olhando para o horizonte alaranjado, Arthur se aproximou de Jonas. Jonas, desde que descobri a história do seu pai, uma coisa não sai da minha cabeça. Ele tirou uma caixa pequena do bolso. Quando Jonas abriu, encontrou dentro a chave da casa grande. O quê? Murmurou Jonas. Essa casa sempre foi tanto sua quanto minha. Mas agora eu quero que ela seja sua de verdade. Eu vou construir outra para mim. Mas essa, Arthur sorriu, essa tem história demais para ficar só comigo. Jonas ficou paralisado, o coração batendo pesado e lento. Arthur, isso é grande demais. Não é. Arthur segurou sua mão. Grande demais é o homem que você foi comigo. Jonas fechou os olhos, respirou fundo e 2 lágrimas silenciosas escorreram. Foi a primeira vez em anos que ele chorou de verdade. Naquela noite, Jonas ficou sozinho na varanda da casa grande. A lua iluminava o campo, os grilos cantavam, o vento soprava suave. E ali, sentado em uma cadeira antiga, Jonas finalmente entendeu. A vida às vezes demora, mas nunca falha. A justiça às vezes se esconde, mas nunca desaparece. E o coração, o coração, é o único lugar onde a verdadeira riqueza nasce. Arthur não perdeu tudo, Jonas não ganhou tudo. Eles apenas trocaram posições onde realmente importam, no espírito, na humildade, na humanidade. E ali, naquela fazenda esquecida, 2 homens descobriram que a verdadeira riqueza não está no que se tem, mas no que se escolhe ser. Fim.